Então vamos lá, meninos, ó. Retornando ao nosso conteúdo. Nós, né, na aula passada, iniciamos com a estrutura da redação dissertativa argumentativa novamente, fizemos algumas revisões, certo? Nós relembramos lá, né, lá os tipos de introdução, certo? Né? Tipo de citação de argumentos, por base histórica, por flashes, por introdução de situação concreta, né, que é um fato concreto que vai mostrar contextualização, por conceito, que aí entra desde dos textos científicos, leis, ou o próprio, né, conceito dos dicionários Aurélios, aí os dicionários, e por alusão cultural, né, ou alusão histórica, né, base histórica ou alusão histórica. Então, esses foram os tipos de introdução. Nós fizemos a atividade, vimos cada parte, cada elemento na aula anterior. E, né, fomos lá, né, e nesse caso aí, nós temos aí, né, da mesma forma da aula passada, algumas introduções, certo? Aí a redação da Carolina Mendes de Pereira, que ela introduz a redação dela sobre, né, aí a redação de 2018, dessa forma. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizada pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos, e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Vamos lá. Que tipo de introdução a Carolina Mendes Pereira utilizou na redação dela? E aí, Cíntia, no seu ponto de vista, qual foi o tipo de introdução que a Carolina, né, Mendes utilizou aí? Foi situação concreta? Foi base histórica? Foi flash? Foi por argumentos? Ou foi outra? Vamos lá, meninos. Participem, além da Cintia aí, quem souber a resposta. Isso aí já vai auxiliar vocês, né, nas questões do concurso Enem Chego Junto, Chega a Mil. E aí? Vamos lá? Ciro, Pedro, Rayane, Isabelle. Aí agora o vácuo foi o meu, né? Letícia colocou citação, né, Letícia? Mas a citação utilizada aí, Letícia, qual foi, por exemplo? Que nós temos citações de base histórica ou de alusão cultural. No seu ponto de vista, qual foi das duas? Alusão cultural, muito bem, certo? E onde é que eu posso identificar a tese? Qual é o trecho que define a tese principal aqui? Que, né, a autora coloca? Nós identificamos aí o tipo de introdução, mas eu gostaria que vocês identificassem qual foi a tese que vai ser defendida por ela.
E aí, meninos? Vamos lá? Pedro, Marina, Vitória saiu. Acho que foi problema da internet. Noelane, Fátima. Bora, Guilherme. Vitor. A aula só vai fluir se vocês começarem a participar. E olha aí que a gente tem. Agora nós estamos, se não me engano, no 14º, aliás, 20º slide. São 38. E aí, meninos? Vamos lá? Apontem aí a tese destacada por Carolina aí nesse parágrafo. Está bem exposto. Qual foi o ponto de vista defendido pela Carolina na introdução dela? E aí, Ciro? Tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível. Né? Muito bem, Letícia, é essa mesmo. Está bem claro, principalmente quando ela coloca é inconcebível, né? E merece um olhar mais crítico no enfrentamento. Então, essa colocação aí, ó, é inconcebível, ela fecha, né, de forma bem clara qual é a tese dela, qual é o ponto de vista a qual ela vai defender na redação dela, certo? Ela traça, assim, argumentos. Por exemplo, quais são os argumentos que ela disponibiliza? Os avanços de algoritmos e mecanismos de controle de dados, né, desenvolvidos por empresas e aplicativos e redes sociais em abundância, vem sendo restringida, né, e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Então, isso, né, coloca uma conjuntura atual apta a mudar os hábitos da informatividade dos usuários. Isso são argumentos, né, a qual ela vai esmiuçar lá no desenvolvimento. Mas a tese a qual ela deixa bem claro o seu ponto de vista e qual vai ser, né, o aspecto a qual argumentativo que ela vai defender no restante da redação, vai ser a partir disso. A seleção prévia de dados é inconcebível, né? A manipulação do comportamento dos usuários por essa seleção. Ok? Nós temos aí a redação da Natália Cristina da Silva. Também a partir da mesma temática, né, a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1973, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controles de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferir aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de costume, do consumo e nas convicções pessoais dos usuários. Vamos lá, meninos. Né? Além da Letícia, espero que os demais participem. Tá bom? Ou senão eu vou começar a botar a terceira nota como nota da participação da disposição de vocês, porque está bem complicado, né? Qual é o tipo aí de resposta nesse aspecto? Qual é o tipo aí, no caso de resposta, não, desculpa, de introdução? Qual foi o tipo de introdução aí?
por citação histórica. Muito bem, Thaís. E nesse caso, né, a gente vê aí a citação de um fato histórico, né, ele faz um paralelo do que aconteceu em 1973, quando foi implantado o governo ditatorial, mediante a divulgação né, de uma falsa ameaça comunista, ou seja, manipulou-se os fatos para assim a população acreditar em algo e ela citou um exemplo de alusão histórica, né, Ciro? E, né, de base histórica. E assim poder, né, implantar o governo ditatorial. Qual foi a tese aí colocada? Qual foi a tese aí, destacada pela Natália? A utilização dos meios de comunicação. Vamos ser mais específico. Aí foi um dos argumentos, Ciro. A manipulação. Está especificando mais. Mas aonde é que eu encontro isso no texto? Pode até ler aí para mim o trecho. Só a manipulação aí? É imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação. É isso que tu acha que ela, por tese total, ela vai ressaltar só os impactos da manipulação? A divulgação de fake, né? Mas se a gente for olhar, ó, a tese dela ela não está no final como na outra. Nós vamos ter aqui, ó, os mecanismos de controles estão prejudicando a construção da autonomia intelectual e demandam intervenções. Então, a tese dela é o quê? Que os mecanismos de controle que estão prejudicando a construção da autonomia intelectual demandam intervenções. Ela ainda acrescenta alguns argumentos. Ademais, aí acréscimo de argumento, tá bom? Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação. Mas da onde é que vem a manipulação? Vem lá dos, né, vamos ali dizer, dos mecanismos de controle. Ok? Então, né, vejam aí, por que é que eu estou trabalhando isso com vocês? Porque vocês têm que saber quais são esses elementos para vocês montarem um texto de qualidade. Além disso, nossa prova vai ser baseada nisso. Né? No final do período, a prova de redação vai ser identificar a tese, identificar argumento, argumento principal, argumento secundário, tá bom? Vai ser, por exemplo, identificar qual tipo de introdução, qual tipo de desenvolvimento, o argumento de desenvolvimento foi utilizado. Então, dentro do tema de redação do Enem 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema do Brasil, né, eu não coloquei como, né, na aula passada, né, as temáticas, aliás, os textos motivadores, para a gente não perder tanto tempo, mas eu coloquei a introdução do Daniel Gomes. Ele, né, como ela estava bem recente, a gente já tinha trabalhado, né, a questão né, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, né, eu só coloquei a introdução aqui, ó. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo têm suas modificadas pela modernidade, que isso se traduzia a privatização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável na sociedade. Assim,
é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. E aí, meninos, qual foi o tipo de introdução utilizado pelo Daniel nesse primeiro parágrafo aqui? Vamos lá, qual foi o tipo de introdução? Alusão cultural. Muito bem, Letícia. Ele fez uma alusão cultural. O que é que a gente entende por cultural, alusão cultural? É uma referência, né, uma analogia, tanto que ele coloca aí, né, de maneira análoga à história fictícia, ele coloca, né, que o filme Cine Hollywood, ele destaca essa ficção, né? Ela destaca essa, né? Precisaria ser um fato fictício? Não, pode ser um fato real, ele fazer uma referência cultural a esse fato. Né? Por exemplo, né, a exposição aí, né, cinematográfica ou né, a questão aí, né, do cinema, a alusão cultural, por exemplo, de alguma música que retrate o cinema. Então, música, né, uma peça teatral, né, o próprio artesanato, qualquer face, né, vamos assim dizer, os próprios manejos, né, culturais de um povo, tudo isso faz-se a alusão da cultura. Então, por exemplo, naquela música né, do Fábio Braza, né, que eu coloquei um comentário lá que, né, o rapaz acabou citando a música, né, fazendo referência à obra, né, textual que o Braza também cita, né, uma obra, por exemplo, literária. Todos esses aspectos entram na alusão cultural. Né, citar, por exemplo, uma obra, né, um livro que você, por exemplo, leu e falava sobre a inclusão do cinema. Então, essas questões são alusões culturais, ok? Então, nesse caso, aí ele, né, destaca o filme Cine Hollywood, que veio bem, vamos assim dizer, né, a casar aí com a história, né, vamos assim dizer, como ele coloca, do acesso ao cinema no Brasil. E qual seria a tese aí destacada pelo Daniel? E aí, meninos, qual seria a tese destacada aí pelo Daniel? Se não quiserem escrever por ser muito grande, pode falar, não tem problema. E aí, vamos lá? Temos aí em torno aí de 14 alunos na sala. Victor, Guilherme, Cíntia, Fátima, Francisca Elane, Glenda, Ciro, Letícia, Maria Elane, Isabelle, Rayane, Marina, Pedro e Thaís. Qual seria a tese destacada aí no parágrafo introdutório da redação do Daniel Gomes? Olha, vamos lá. A questão da democratização do acesso. Sim, Thaís, né? Essa é a questão da democratização do acesso. A gente né, fazer a referência, é o próprio tema da redação. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, essa é a temática que ele começou a introduzir. Mas qual foi a ideia que ele defendeu sobre ela?
sobre a questão da democratização do acesso. Qual foi a ideia principal que ele defendeu sobre ela? Qual foi a ideia que ele destacou? Que ainda enfrenta problemas, né, no que diz respeito principalmente à exclusão da parcela socialmente vulnerável na sociedade. Então aí nós temos, a tese do Daniel, que a democratização ao acesso ao cinema ainda enfrenta problemas, né, principalmente quando destaca, né, vamos assim dizer, os pobres, as pessoas que não têm condições financeiras para estarem, né, indo ao cinema. E a gente não vê. Aí ele coloca argumentos que a postura do Estado, né, o governo, em relação à cultura e as empresas desse ramo não contribuem, né, só fazem aumentar a questão do cenário negativo sobre isso. Então aí a gente tem dois argumentos já apontados que vão se basear na linha de defesa, que ainda o acesso do cinema tem problemas, principalmente quando se destaca a questão da exclusão social. Ok? Alguma dúvida até aí nessa questão de introdução, né? O que é, né, a introdução? Quais tipos de introdução eu posso estar utilizando? Né? O que vai ser a tese? Quais vão ser os argumentos apontados nela? Lembrando que os argumentos não devem ser só apontados, não devem ser trabalhados ou questionados no primeiro parágrafo. Alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Valeu, Ciro. Vamos lá. Então, nós vamos aí para o desenvolvimento da redação. Eu sei que só faltam aí 10 minutinhos de aula, mas nós perdemos aí parte explicando sobre o concurso Enem Chego Junto, né? Chego Bem. Mas aí, no desenvolvimento da redação, dois aspectos, né, vão ser fundamentais. A autoria crítica, que vai estar embasada nos seus argumentos. Eu tenho que argumentar? Tenho, mas argumentar com uma criticidade. Por isso, né, a gente trabalhou, né, as habilidades críticas, né, a própria resenha crítica nesse aspecto, né, no terceiro ano. Ok? Então, o que é um texto argumentativo, né, mediante a isso, essa criticidade? Né? É um ponto de vista sobre o tema, né, da proposição, vai ser a tese, lá na introdução. A argumentação utilizada no desenvolvimento, ela vai apontar dois aspectos. Né? A argumentação é a defesa da tese através de um discurso com intenção de convencimento. Então, você vai convencer né, o corretor da sua redação, né, ou o próprio, né, o seu próprio interlocutor aí, sobre o seu ponto de vista. Você lançou um ponto de vista sobre o tema. Né? Por exemplo, uns colocaram que é inaceitável a manipulação dos dados para influenciar, né, as pessoas que estão na internet. Ou, por exemplo, a questão do cinema, o acesso ao cinema ainda está com grandes problemas, né, ainda enfrentarem problemas. Então, tudo isso é meu ponto de vista, é a tese. Lá no desenvolvimento, eu vou pegar os argumentos que eu, né, pincelei lá na introdução e vou começar a delinear, ou seja, a fazer a minha exposição, tentar convencer, certo, o meu corretor, o meu interlocutor aí, de que o meu ponto de vista é o correto. Aí, para isso, eu posso estar utilizando dados, exemplos, citações, comparações, mas principalmente o meu raciocínio lógico. Tenho que raciocinar de como, né, como é que eu vou convencer, por exemplo, né, o meu corretor de que meu ponto de vista é coerente. Além disso, eu tenho que demonstrar minha autoria. Como é que eu demonstro isso? Com as minhas próprias ideias. Eu não posso estar copiando tal qual, por exemplo, os textos motivadores ou as ideias tal qual já foi lançadas pelo senso comum. Eu tenho que demonstrar que eu tenho a capacidade crítica de construir um argumento, certo? Aí eu não preciso, por exemplo, eu estou falando sobre
o aborto, né, dar o exemplo da semana passada. O meu senso comum, ele destaca que o aborto é ilegal. Aí eu vou desenvolver. Ah, é ilegal por isso, não, é porque todo mundo tem direito à vida, certo? Não, todo mundo tem direito à vida, né? Tirar a vida de um ser humano, né, de um feto, é um crime. Mas tudo isso, todos esses aspectos, por mais comuns que ficam bem claros de eu apontar lá no meu desenvolvimento, são ainda baseados em que todo mundo pode colocar. Então eu tenho que raciocinar e buscar qual, né, por exemplo, dado vai confirmar qual exemplo, qual citação, qual autor eu posso estar utilizando para confirmar o senso comum. Ou qual linha de raciocínio eu posso seguir sem precisar estar me apoiando nessas questões bem básicas. Estão conseguindo compreender? E aí, meninos? Ou alguma dúvida até aí? Posso prosseguir? Pronto, vamos lá. Então, a argumentação é esse recurso. Eu tenho que convencer alguém para que eu tenha opinião ou comportamento alterado, certo? Então, eu tenho que convencê-lo de que o meu ponto de vista é, se não for o correto, é o mais prudente. Então, dentro da construção textual, esses argumentos vão ser essenciais, né? Serão as provas que eu vou apresentar para defender minha tese, né? E eu, leitor, né, quem vai ser o corretor, ele tem que aceitar a minha tese como a correta. Então, para isso, como é que eu vou desenvolver o meu desenvolvimento? Como é que eu vou escrever o meu desenvolvimento? Eu tenho que partir de três aspectos. A minha afirmação no início da frase, né, ou do parágrafo, eu tenho que já objetivar. Então, o que é a minha afirmação? É eu apontar o meu argumento. Então, eu já posso apontar o argumento que eu citei lá na introdução. Né? Lembram, por exemplo, né, citou-se a questão que o Estado não apoia, né, as iniciativas culturais em relação ao cinema. Então, eu posso colocar, né, como fica, né, em primeiro ponto, verifica-se que o Estado, né, na sua função de governo e de proporção, né, de proporcionar o lazer de acordo com a Constituição, não apoia as iniciativas que fortaleçam a cultura do cinema no Brasil. Então, eu já fiz a minha, né, primeira introdução. E dentro dessa minha primeira introdução, eu até citei o exemplo, né, da Constituição, que o Estado tem que garantir o lazer, certo? Mas, além disso, eu posso dar mais explicações, eu posso dar mais exemplos, eu posso citar os meus tipos de argumento aí. Né? Aí vai entrar os tipos de argumento. Né? Por exemplo, citação histórica, né, de base concreta, né, uma alusão cultural ou de base cultural. E, por fim, né, eu vou concluir esse parágrafo destacando o meu ponto de vista sobre o exemplo que eu citei, sobre a explicação que eu dei. Então, nesse ponto, eu tenho meu tópico frasal, né, meu tópico frasal, ou seja, minha afirmação, o meu argumento a ser abordado, eu tenho as colocações de exemplo ou explicação e tenho o fechamento de cada parágrafo. Ok? Então, aí eu tenho um exemplo. Ó. Ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Então, aqui eu tenho a minha afirmação. Qual foi a minha afirmação sobre a questão lá da influência dos aspectos negativos lá do controle, né, de dados da internet? Que essa influência ela atinge o âmbito intelectual. Esse é o meu argumento. Esse é o meu tópico frasal. Aí eu vou citar um exemplo. Isso ocorre na medida em que
ao ter acesso apenas ao conteúdo previamente selecionado de acordo com esse perfil da internet, o indivíduo perde contato com pontos de vista que divergem do seu. No caso aí não foi um exemplo, desculpa, foi uma explicação. Certo? Ok, Rayane. Então, nesse ponto, eu tenho uma explicação sobre o meu argumento, o que promove significativamente a construção do seu senso crítico e de sua capacidade de diálogo. Aí eu vou concluir. Dessa maneira, vejam, ó, que normalmente o dessa maneira é um conectivo, né, de elemento de coesão utilizado para destacar, né, conclusões ou para, né, incrementar algo sobre, né, sobre algo dito. Surge uma massa de internautas alienados. Então, essa é a minha conclusão, que devido à influência do meio virtual, né, dentro do âmbito intelectual, olha o meu argumento, a influência no meio virtual atinge o âmbito intelectual. Então, diante, né, essa questão de selecionar, né, conteúdos da internet e a pessoa ficar vendo só aqueles pontos de vistas, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma massa de internautas alienados. Então, resumidamente, o que eu grifei, né, aliás, sublinhei, né, utilizando os conectivos, eu já tenho um parágrafo. A influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Isso ocorre, né, devido ao conteúdo previamente selecionado de acordo com o perfil da internet. Dessa maneira, surge uma massa de internautas alienados. Então, eu tenho a base do meu parágrafo. É claro que eu precisei complementar com mais argumentos, com mais contextualizações. Né? Ele ainda finaliza. E despreocupados em checar a procedência das informações que recebem, o que torna o ambiente virtual propício à disseminação das chamadas fake news. Eu ainda citei ainda um outro exemplo de alienação dentro da minha conclusão. Estão conseguindo captar, meninos? E aí, alguma dúvida até aí? Pronto, ó. São 5 horas, tá bom? Eu vou, né, eu sei que a gente ainda tem alguns conteúdos, como eu disse na aula passada, né? A gente ainda tem os tipos de argumentos. Agora que a gente começou a trabalhar os, né, a questão do parágrafo no desenvolvimento, então vai ficar novamente para a próxima aula o restante dessa estrutura. Então, na próxima aula, eu espero mais a participação de vocês. Eu vou incrementar até mais o slide para botar outros exemplos, para, né, destacar outros meios da gente identificar, por exemplo, qual é o ponto frasal do parágrafo, qual é a explicação ou o exemplo citado, qual foi o tipo de argumento, né? Porque, no caso aí, o exemplo ou a explicação é o tipo de argumento utilizado. Nesse caso aí, nós tivemos o argumento, né, da base comum a qual o autor conhece. Ok? Então, mediante isso, né, a atividade continua sendo a mesma da semana passada, para vocês concluírem da semana passada. São as 8 questões, são 10 questões em relação ao vídeo. E nessa semana, além do slide, né, que eu vou estar colocando sobre né, esse slide aqui, eu vou estar colocando as temáticas do primeiro tema da redação do concurso do Enem Chego Junto, Chego a 1000. Ok? Então, a gente finaliza a nossa aula por hoje.